Graça e paz. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 13. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. No último encontro, nós falamos sobre o anticristo. E nós mostramos, através de uma exposição teológica, que é possível que este texto aqui esteja falando sobre o anticristo. Agora nós vamos para o versículo 11, que no nosso entendimento vai falar sobre o falso profeta, que é o tema do nosso estudo de hoje. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e servos. Olha isso, gente. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus ilumine a nossa vida, enche o nosso espírito e faça com que possamos crer tudo o que as palavras de Deus nos ensinam. Senhor, nessa hora, eu quero te pedir perdão pelos meus muitos pecados. Eu quero te pedir, ó Deus, que a tua palavra seja pregada nesse lugar. Que o teu espírito possa encher o meu espírito, a fim de que possamos compreender os desígnios do Senhor. Nos dê humildade, mansidão, ternura, carinho e afeto nessa mensagem, para que possamos falar de coisas tão profundas, ó Deus. Tu és o único Deus, Tu és o único Senhor, Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que revelou o Apocalipse.
Tu és aquele que nos mostrou tudo o que havia de acontecer no mundo. Tu és aquele que redime a nossa alma, que santifica o nosso ser. Tu és aquele que está em nós. E nós te glorificamos por todo o teu amor, toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do mesmo jeito que na última aula nós falamos sobre o anticristo, nós vamos falar agora sobre o falso profeta. Falávamos lá que o anticristo, ele é pelo menos 3 coisas. Existe o tipo do anticristo, que é aquelas pessoas que vieram ao mundo com lideranças políticas, religiosas, extremamente perniciosas para a humanidade. Existe o espírito do anticristo, que é as ideias que estão sobre o mundo, que tenta negar o caráter de Cristo, negar a palavra de Deus. E em terceiro lugar, nós falamos do espírito do anticristo como pessoa, que nos últimos dias, no período da grande tribulação, a humanidade vai conhecer esse homem que possivelmente vai ser a encarnação do anticristo. Falávamos que do mesmo jeito que Cristo, que Jesus era a encarnação de Cristo, esse anticristo vai ser a encarnação do anticristo, essa pessoa. Falávamos também que no livro do Apocalipse não aparece a palavra anticristo, mas o nosso entendimento é essa besta que emerge aqui da terra, do mar, na verdade, a primeira besta que emerge do mar pode ser entendida como uma figura do anticristo, como um tipo do anticristo. Mas diferente do anticristo, o livro do Apocalipse, ele fala do falso profeta, né? O livro do Apocalipse não fala do anticristo, não aparece a expressão anticristo, tá entendendo? Mas aparece a expressão falso profeta lá no capítulo 20, quando Deus julga todas as coisas e lança no lago de fogo o dragão para queimar no lugar onde já estava a besta e o falso profeta. Entendeu? Então lá fala da besta e a gente entende que aquela besta que está queimando lá é o anticristo. E agora lá fala do falso profeta. Do mesmo jeito que fala da besta lá e do falso profeta lá, a gente entende que esse texto aqui, essas duas bestas, uma está falando do anticristo e a outra está falando desse falso profeta. E é a mesma coisa, são 3 coisas. Falsos profetas que vêm ao mundo, o espírito do falso profeta que já está no mundo, e o falso profeta como um homem que vai vir sobre o mundo no período da grande tribulação. Ok? A gente tem que entender uma coisa. Em toda a escritura, nós vamos ouvir a expressão os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos líderes, os falsos pastores, os falsos ministros. Ok? E uma pergunta que a gente precisa responder, muitas pessoas ficam perguntando assim, qual que é a origem do falso profeta? De onde vem o falso profeta, né? Ele vem como? Aqui no versículo 14, né? Engana os que habitam na face da terra com sinais que lhe é permitido que fizesse. Ok? Que lhe é permitido que fizesse. Essa palavra é muito importante para a gente entender o porquê que existem os falsos profetas. A gente está passando por um momento onde você vê muitos falsos profetas. Tem uns aí muito famosos, né, na internet, nas redes sociais. Os falsos profetas, no nosso entendimento, eles são enviados pelo próprio Deus. Eles são enviados pelo próprio Deus. E por que Deus envia falsos profetas? Deus envia os profetas, e além de enviar os profetas, ele envia os falsos profetas. Para que ele envia os profetas? Ele envia os profetas para mostrar para o povo quem Deus é.
quem Deus se revelou nas Escrituras, o que Deus revelou de si mesmo nas Escrituras. O falso profeta, Deus envia para as pessoas saber quem Deus não é. Entende? O profeta de verdade, ele vem ao mundo para mostrar para o ser humano quem Deus é. O falso profeta vem para mostrar quem Deus não é. E Deus faz isso porque ele tem algumas coisas para fazer sobre a humanidade. Muitas das vezes Deus envia os falsos profetas ao mundo para trazer o juízo sobre as pessoas. As pessoas têm os profetas, têm as Escrituras, têm o Cristo, têm o Antigo Testamento, têm o Novo Testamento, e mesmo assim optaram por crer em outras coisas. Elas optaram por não acreditar em Deus. Elas optaram por negar a Deus. Elas optaram por viver a sua própria vaidade, o seu próprio ego. Elas optaram por viver a vida conforme as suas próprias vontades. Aí o que Deus faz? Deus envia o falso profeta para que as pessoas permaneçam no engano. Eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que você que está aí ouvindo isso deve pensar, nossa, mas duro isso. É o que o texto diz. Olha só. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Esses falsos profetas, eles recebem da parte de Deus o poder para fazer sinais, a fim de que eles enganem o povo, enganem as pessoas. E por que Deus faz isso? Porque as pessoas não querem se arrepender. As pessoas não querem crer. Vamos dar alguns exemplos aqui. Eu vou dar um exemplo bíblico e depois eu vou dar um exemplo da realidade. Lembrando que o falso profeta, ele é um ser que há de vir sobre o mundo. Ele é uma pessoa que vai vir num período histórico. Ok? Todo mundo vai conhecê-lo sobre o mundo. Do mesmo jeito que existe vamos pegar uma figura histórica aqui. Existe um Neymar que o mundo todo conhece, existe um Donald Trump que todo mundo conhece, vai haver um homem, claro que ele não vai ter o título de falso profeta, né? Vai ter um homem que será conhecido no mundo, ele será conhecido por todos, tá? Do mesmo jeito que o anticristo vai ser conhecido e do mesmo jeito que o falso profeta será conhecido. Esse falso profeta, que é descrito aqui no Apocalipse e em várias porções da Escritura, ele tem características. E essas características, elas estão sendo demonstradas em todos os textos que falam dessas pessoas. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Ó. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo pregou. Ele levou o evangelho para eles. E depois que ele levou o evangelho, ele foi pregar em outras regiões. Passava-se na região da Galácia um grupo de pregadores ligado ao movimento judaico. Ou seja, eles não eram profetas de Deus, eles eram falsos profetas. E eles exortavam os Gálatas a praticar a circuncisão e a guardar toda a lei de Moisés. Quando Paulo escreve a sua carta para exortar os Gálatas, ele escreve a carta em um tom extremamente exortativo. No meu TCC da faculdade, eu escrevi um artigo sobre isso. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Esse é o título do artigo que eu escrevi. E essa frase é muito forte, né? Paulo chamando os Gálatas de insensatos. E diz assim, olha, vocês estão fascinados com o quê? Porque vocês começaram na graça de Cristo e voltaram para os rudimentos duros da lei. Ou seja, eu apresentei para vocês um evangelho que é superior a tudo e vocês estão voltando para essa caducidade da lei. E tem uma passagem lá em Gálatas que o apóstolo Paulo fala assim, olha, porque eles, ou seja, os judaizantes, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles querem que vocês voltem para o judaísmo para ter uma certa vantagem sobre vocês. Porque eles praticam o judaísmo há muito tempo, né?
Eles vivem nesses costumes judaicos há muitos anos, há décadas. E eles querem que vocês vivam no judaísmo para que eles tenham vantagem sobre vocês. Aqui a gente já vai começando a entender os princípios dos falsos profetas. Eles têm uma característica, algumas características, né? Ou seja, a vaidade, o ser maior que o outro, o ser melhor que o outro, o ter uma vantagem sobre o outro. Só um minuto. Samuel, dê um copo de água para mim, por favor. Então, eles querem exercer uma superioridade, uma vantagem. É uma das características do falso profeta. Mas vamos voltar lá onde é que eu estava dizendo, né? No Antigo Testamento tem uma história da libertação dos hebreus. O povo de Israel é escravo dos egípcios. Está debaixo da escravidão egípcia. E Deus fala com Moisés assim, olha, você vai até o Egito e vai arrancar meu povo de lá. E você fará sinais, fará prodígios, fará milagres e maravilhas no meu nome. Quando Moisés chega lá, ele faz exatamente tudo o que Deus mandou, né? Ele se apresenta para Faraó e transforma o cajado dele em uma serpente. O apóstolo Paulo fala o nome de 2 feiticeiros que havia no Egito, né? 2 falsos profetas que haviam no Egito. Janes e Jambres. Quando você lê o Antigo Testamento, você não lê esse nome lá. Quem vai mostrar para nós é o apóstolo Paulo na sua teologia. Obrigado, príncipe. Aí, o que acontece? O Janes e o Jambres, eles fazem os mesmos sinais que Moisés faz diante de Faraó. Quem deu para Janes e Jambres a autoridade para fazer esses sinais é o próprio Deus. E por que Deus fez isso lá? Para que o coração de Faraó fosse endurecido. Faraó tinha que estar com o seu coração endurecido para não deixar o povo ir. Tem um propósito lá. Se você ler o texto, você vai ver que houve 10 pragas. 10 pragas sobre o Egito. A última foi a mais mortal de todas, quando o primogênito de todo o Egito morreu. O primogênito do Faraó morreu. Então Deus está fazendo com que os falsos profetas exerçam aqueles milagres que o próprio Moisés exerceu diante do Faraó, para manter a mente de Faraó longe dos desígnios de Deus. É o próprio Deus que enviou aqueles falsos profetas, aqueles feiticeiros, para manter Faraó cego. Porque ali não foi só uma libertação do povo de Israel. Foi a libertação do povo de Israel, e além dessa libertação, foi um golpe em todas as divindades do Egito. Se você lê as pragas, cada uma delas está ferindo uma das divindades egípcias. Ok? Por exemplo, o Nilo era considerado um deus do Egito. E Deus, quando transforma a água do Nilo em sangue, Deus está falando, olha, o Nilo não é Deus nenhum. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha o que eu faço com isso que vocês chamam de Deus. Lá, quando o povo de Israel, depois que ele é liberto, eles fazem uma imagem de um bezerro de ouro, né? Aquele bezerro de ouro, ele era a imagem do deus Apis, que era um deus egípcio, que ele tinha a forma de um touro. Uma das pragas foi ferir todo o gado do Egito. Deus mostrou, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, não é Apis, não é este Deus aqui, não é aquele outro ali. Eu sou o Senhor. Então, Deus levantou os falsos profetas para fazer os milagres diante de Faraó, para que Faraó seja enganado, com o coração endurecido, a fim de que o povo não fosse. Na hora certa, Deus falou assim, olha, agora o povo vai ir. Quando Deus liberou a 10ª praga. Então, o ministério dos falsos profetas consiste em manter o povo no engano, manter as pessoas enganadas. Esse é um exemplo bíblico. Agora um exemplo do dia a dia. Quando você vai numa igreja e uma pessoa começa a usar elementos miraculosos para enganar o povo,
essa pessoa está usando esses elementos miraculosos porque Deus assim o quis, para que o povo permaneça no engano e não creia. E na hora certa, Deus vai enviar o profeta, os verdadeiros profetas, para mostrar para o povo a verdade de Deus. Entende? Todos os falsos profetas que você conhece, que já veio ao mundo, na época de Jesus tinha vários falsos profetas. Na época do apóstolo Paulo, tinha vários falsos profetas. Tem um deles, que a história é muito interessante, que ele se converte, entre aspas, ele não é que ele se converte, ele adere à fé, porque nem todos aqueles que andam com Cristo são salvos em Cristo. Ele adere à fé. Aí quando os apóstolos fazem um grande milagre, ele fala assim: quanto que você quer? Quanto dinheiro que você quer para você me dar o poder para fazer esses milagres? O falso profeta, ele deseja, número 1, popularidade, e número 2, riqueza. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, e no futuro será assim. O falso profeta, ele deseja o ser ovacionado, o ser querido, o aplauso. Nos tempos de rede social, o falso profeta deseja o like. O falso profeta deseja a visibilidade. A palavra que define o falso profeta é popularidade. Como a gente leu no texto, ele vai fazer com que o mundo inteiro adore a primeira besta. Ele vai fazer com que o mundo inteiro adore a primeira besta. E ele só vai fazer isso por quê? Porque ele é uma pessoa extremamente popular. Então guarde isso. Guarde isso. Uma das primeiras características do falso profeta é o desejo de popularidade, o desejo de ser conhecido por todos. O profeta de Deus, ele não se importa com a opinião popular. O profeta de Deus se importa com a vontade de Deus. Ainda que as pessoas não gostem dele, você vai ler a Escritura, você vai ver vários profetas que o povo não gostava, ou que um grupo de pessoas não gostava. João Batista foi decapitado porque a esposa de Herodes não gostava dele. Os profetas de Deus, eles não estão preocupados com a popularidade, com se as pessoas vão gostar dele ou não. A função dele é pregar o evangelho, é anunciar a salvação. Mas o desejo do falso profeta é ser querido pelo outro. O que o falso profeta quer é o coração do outro, é a atenção do outro, é a popularidade em meio ao outro. Consegue compreender isso? Quando você lê, por exemplo, quando você lê, você não precisa agora ir na Escritura. Lê o nosso tempo. Dá uma observada no que os falsos profetas estão fazendo hoje. Aqui no texto diz que eles recebem a permissão da parte de Deus, versículo 14, e enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Os falsos profetas, eles fazem sinais. Eles fazem prodígios, eles fazem maravilhas e fazem milagres. O milagre não é um símbolo de Deus. O milagre é a ação do poder de Deus. E Deus pode fazer um milagre através de um profeta e através de um falso profeta. Você viu aqui no texto que o falso profeta vai curar a ferida mortal da primeira besta. Olha só, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na presença. E faz que a terra, olha que interessante, faz com que toda a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, vírgula, cuja chaga mortal fora curada. Então a ideia é o seguinte: provavelmente, quando o anticristo estiver no mundo, ele sofrerá um ataque. A gente não sabe se esse ataque vai levar o anticristo para o óbito ou se ele vai ferir o anticristo. Ok? Se vai levar o anticristo ao óbito ou se vai ferir o anticristo. O que a gente sabe é que a ferida do anticristo será curada
a ferida da primeira besta, será curada pela ação do falso profeta, que aqui no texto está como a segunda besta. Então, os falsos profetas, eles exercem poder sobre o mundo, autoridade sobre o mundo, faz chover milagres dos céus. Mas o que caracteriza eles é que eles não trazem o ensino de Cristo. Guarda isso. O falso profeta, ele pode até fazer milagre. Ele pode até revelar o seu CPF. Ele pode até dizer o que está no íntimo do seu coração. Mas em hipótese alguma, ele vai trazer o ensino da palavra de Cristo. Como identificar um falso profeta? O falso profeta vai levar você à adoração da besta. Ele vai levar você a uma adoração que não é a adoração a Deus. Ele vai conduzir você a um ensino que não é um ensino de Deus. E não é exatamente isso que a gente vê hoje em dia? Você vai em algumas igrejas, as pessoas falam de tudo. Falam de dinheiro, falam de fama, falam de riqueza, falam de transformação, falam de mudanças, falam de prosperidade. E faz chover milagre para tudo quanto é lado. E onde está o evangelho de Jesus Cristo sendo anunciado por essas pessoas? Os profetas de Deus, eles anunciam a Escritura e fazem milagres também. Eu me lembro uma vez que eu participei de um congresso, que o pregador foi um homem chamado Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke é o autor daquele livro Evangelismo por Fogo. E eu me lembro que ele estava pregando, e ele pregou Lucas capítulo 16. Isso foi em 2007. Ou seja, tem quase 20 anos. E eu lembro disso como se fosse hoje. Ele pregou sobre Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro. E ele falou, olha, o rico, ele viveu longe de Deus e foi para o inferno. O Lázaro viveu em Deus e foi para o seio de Abraão. E ele foi salvo. A pregação do Reinhard Bonnke naquele dia durou 5 minutos. Ele pregou 5 minutos. Ele falou, você precisa ser salvo. Eu lembro que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, eu conheço o evangelho do A ao Z, mas eu prefiro pregar o A, o B e C. Eu vou deixar o restante para os teólogos. Eu vou falar isso aqui e agora eu quero orar por você. Ele, antes de orar pelos milagres, naquele dia, ele pregou a palavra, ele trouxe o ensino do evangelho. Aí ele falou assim, agora você que está com alguma enfermidade, coloque a mão nessa enfermidade, nós vamos orar. Ele fez uma oração simples, muito simples. E aí ele falou, quem foi curado, vem aqui. Irmãos, foi levantando cadeira de roda, foi levantando muleta, foi levantando pessoas tirando aparelhos auditivos, pessoas sendo curadas por Deus. Ou seja, os profetas de Deus, eles operam sinais de Deus, mas eles carregam em si a palavra de Deus. Porque o que importa para Deus é a pessoa obedecer os mandamentos dele. O que importa para Deus é as pessoas, não é as pessoas serem curadas, não é as pessoas pararem de fazer as coisas que faziam. O que importa para Deus é as pessoas crerem no Evangelho, crerem na Escritura. As pessoas podem ser curadas, libertas, transformadas e irem para o inferno, porque não creram no Evangelho. As pessoas podem viver milagres intensos. Pega lá o povo de Israel que viveu no Egito. Eles viram fogo descer do céu. Eles entraram no Mar Vermelho. Eles passaram o Mar Vermelho com pés enxutos. Eles viram o Jordão abrir. Eles viram as muralhas de Jericó cair. Mas eles não creram. Viram todos os milagres de Deus e não creram. Quando chegar os dias derradeiros, os dias finais, os dias que antecedem a vinda do Messias, esse falso profeta, ele fará muitos milagres. Ele fará muitos sinais. Ele fará muitos prodígios. Imagina hoje o pregador mais eloquente que você puder imaginar. O falso profeta vai ser muito mais do que isso.
Ele vai ser uma celebridade, tanto do mundo gospel, quanto do mundo católico, quanto do mundo político, quanto do mundo secular, do mundo filosófico. Todo mundo vai adorar ele, vai achar ele o cara. E ele vai demonstrar os milagres e o tempo todo ele vai dizer, é o outro, é o outro, é o outro. Vai levar a humanidade, vai levar os seres humanos, claro, esses que não creram no evangelho, a adorar a primeira besta. E observa que ele vai fazer, é o falso profeta que vai direcionar a questão da marca da besta. Se você ler o texto direitinho, olha só. E faz que a todos, pequenos, olha só. Olha o poder de argumentação do falso profeta. Ele pega os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os servos, e faz com que lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Quem que vai gestar todo esse movimento da marca da besta? Quem que vai gestar esse movimento é o falso profeta. Vou te dar uma dica muito legal para você entender muito bem isso. Assista um filme chamado Declínio e Queda do Império Romano. Agostinho. Declínio e Queda do Império Romano. Lá você vai perceber que o César, ele tinha os seus oradores. Dentro do Império Romano, tinha o Senado Romano, e o Senado Romano tinha os seus oradores, os homens que falavam em nome do César. Eles iam para uma das províncias do Império e falavam, o imperador Tibério César III, o imperador Domiciano, o imperador Nero manda um édito para todos. E a capacidade dele na oratória, na fala, no discurso, fazia com que todas as pessoas entendessem a mensagem do imperador para aquela província. Na época do apóstolo João, eu disse isso na última aula, e vou repetir. Na época do apóstolo João, havia uma marca da besta. Qual era a marca da besta? A marca da besta era a participação daquele culto ao imperador, de todo aquele trâmite de louvor e adoração à figura do imperador. Se você participasse dos eventos, participasse do culto, participasse das refeições, e de toda a festa durava muitos dias. Se você participasse de todas as categorias da festa, você podia comprar e vender livremente todas as mercadorias dentro do Império Romano. Falava com um amigo meu esses dias, o pessoal de Laodiceia, eles tinham uma lã negra, tinham colírio e tinha águas termais. Eles tinham que vender isso dentro do Império. E para eles vender essas mercadorias que eles tinham no Império, dentro do Império, eles tinham que participar desse culto, participar dessa festa ao imperador. Isso era a marca da besta, entende? Os oradores do Império Romano é como se fosse um tipo dos falsos profetas, porque eles convenciam o povo, convenciam os empresários da época a participar daquele culto para comprar e vender livremente de toda a mercadoria que havia dentro do Império Romano. Então o ministério do falso profeta é esse ministério da fala. Olha só, ele faz com que a primeira besta tenha fôlego, ele dá uma imagem para a primeira besta e o mais impactante, ele fala como o dragão. Versículo de número 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Aqui você tem que lembrar do primeiro discurso do dragão que aparece na Escritura. O dragão conseguiu convencer o primeiro casal a desobedecer a Deus, lembra? O dragão
conseguiu convencer. Na verdade, naquela época, ele era a antiga serpente, né? Em Apocalipse 12 fala Satanás, o dragão, a antiga serpente. Lembra lá no Éden? Ele convence com a palavra Eva, e posteriormente Eva convence Adão a comer do fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o falso profeta, quando fala assim, ó, ele vai falar como o dragão, ele vai ter a autoridade que o dragão tem, que é o Satanás, e ele vai falar ao ponto de convencer as pessoas. E interessante, né, que ele é semelhante, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Esses chifres, eles representam a autoridade que ele recebeu. Esse falso profeta, ele recebeu essa autoridade, versículo 12, e exerce todo o poder da primeira besta. Lembra que na última aula eu falei com vocês que o anticristo terá poder sobre as nações, que ele terá poder sobre os povos? O falso profeta também terá esse poder. E ele tem o mesmo poder da primeira besta, e na sua presença faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então, 3 coisas. Houveram muitos falsos profetas no mundo, e até hoje há. Ok? As pessoas que fazem esses milagres, essas curas miraculosas, e que não carregam o ensino do evangelho, o ensino das escrituras, são os falsos profetas. Aqueles que falam em nome de Deus, mas não falam em nome de Cristo, são os falsos profetas. Aqueles que falam parte da palavra de Deus, mas não falam o todo da palavra de Deus, são os falsos profetas. E você vai ler na Escritura inúmeros exemplos de falsos profetas. Um dos mais famosos talvez seja Balaão. Lembra de Balaão? Balaão, ele era um profeta. Ele falava, tinha essa autoridade. E ele recebeu do rei uma incumbência. Você vai no monte e vai amaldiçoar o povo de Israel. Você vai falar contra o povo de Israel. E o que o autor de Judas, o próprio irmão do Senhor Jesus Cristo, né? Judas escreve na sua epístola que Balaão amou prêmio, ou seja, ele amou o dinheiro, ele amou a riqueza, ele amou a fama, ele amou o ego. Se você entrar agora na rede social, você está aí na rede social, você está ouvindo eu falar aqui, se você subir 2 publicações, você vai ver um falso profeta. Você vai ver alguém falando algo que não tem sintonia nenhuma com a Escritura, que não tem sintonia nenhuma com a palavra de Deus. A pessoa às vezes está até com a palavra de Deus aberta, né? Mas o que ela fala não tem sintonia com o que está escrito lá. E faz milagres, faz prodígios e faz maravilhas. Aí você vai ver, do lado direito tem um monte de chave Pix para você fazer, do lado esquerdo tem um monte de conta bancária para você fazer o depósito, do lado direito, na parte de baixo, tem um monte de redes sociais para você se inscrever, para você fazer tudo que você puder fazer para que aquele ser tenha popularidade e muito dinheiro, tenha popularidade e muita fama, tenha popularidade e muita grana. Ok? Então é isso. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer a exegese do texto. No primeiro encontro, nós falamos teologicamente o que é o anticristo. Nesse encontro, nós falamos teologicamente o que é o falso profeta. E nos próximos encontros, nós vamos fazer a exegese dos versículos por versículos do capítulo 13. Israel, mas a terceira pregação no capítulo 13, sim, terceira pregação, porque o capítulo 13 é muito importante. Ele vai falar desse período difícil, que é o período da grande tribulação, e do ministério dessas 2 bestas. E o capítulo 14 vai falar sobre o Cordeiro de Deus e os remidos em Sião. Tá bom? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.